Olá, queridos. Eu sou o pastor Delvacir Costa e nós estamos dando início a mais uma disciplina. Essa disciplina chama-se Teologia Pastoral, disciplina extremamente importante e que todo aspirante ao ministério, todo pastor deveria estudar, não apenas estudar, mas dominar completamente. É algo que se faz necessário no dia a dia pastoral, que é extremamente importante para o exercício do ministério, para um bom exercício do ministério. Nós estaremos inicialmente estudando um quadro teológico da função pastoral, olhando, observando, analisando o que a Bíblia diz sobre a função pastoral. Teologia deveria ser o ensino de Deus, o estudo de Deus, da pessoa de Deus e das coisas voltadas ao ministério, das coisas que têm a ver com a palavra de Deus. E teologia pastoral é isso, é o pastorado à luz da Bíblia, a função pastoral à luz da Bíblia. Nós vamos procurar, ao longo da disciplina, mostrar os diferentes aspectos do trabalho pastoral e as diversas implicações desses aspectos e também do pastorado em si. Nós vamos também mostrar as crises, porque nem tudo é um mar de rosas. Eu lembro que estava conversando com um grupo de alunos no Seminário Teológico Batista Independente em Campinas, no intervalo de uma aula, e esses alunos diziam, nós temos que estar preparados para enfrentar alguns desertos ao longo do ministério. E aí eu sorri, pedi licença, entrei na conversa e disse, não, nós temos que estar preparados para encontrar alguns oásis, porque o ministério pastoral ele é exercido no deserto. E essa disciplina vai mostrar algumas crises que podem atingir o pastor no exercício do ministério e vamos ver as soluções que devem ser procuradas, devem ser encontradas durante essas crises existentes. Nós estudaremos 13 tópicos dentro dessa disciplina, os ciclos na vida ministerial, a vocação ministerial, a personalidade do ministro, estudaremos a função do ministro, o obreiro e sua família, falaremos sobre a visitação pastoral, que é muito importante, o ministro e as relações econômicas, falaremos sobre características bíblicas do pastorado, o perfil bíblico do pastor, crises no ministério pastoral, o retrato do pastor à luz da palavra de Deus, as razões para o estresse pastoral e falaremos também sobre o pastor e os amigos, porque um pastor precisa de amigos, precisa de pessoas ao seu lado. Os nossos objetivos são proporcionar ao aluno um conhecimento satisfatório e prático. Nós seremos muito práticos ao longo da nossa disciplina. Nós não vamos apenas teologizar ou ficar na teoria. Nós queremos trazer algo prático, que seja aplicável, que seja execuível, que faça parte do seu dia a dia. Nós temos por objetivo levar o aluno a entender que o pastorado é algo sério, determinado por Deus e que tem sérias implicações. E um terceiro objetivo, capacitar o aluno a exercer o ministério pastoral com eficiência para que realmente atinja os seus objetivos, que são amadurecimento pessoal, treinamento para o serviço cristão, crescimento numérico da igreja de forma consistente e equilibrada. Essa apostila, essa disciplina, ela foi baseada em alguns livros que eu recomendo, alguns estão aqui na tela e outros eu tenho aqui, vou mostrar agora. Apacentai o Rebanho, é um livro da editora Vida, do pastor Carlos Alberto Bezerra de Quadros. De Pastor a Pastor, é um segundo livro, Quitim Silva, eu recomendo a leitura desse livro, é muito importante. Da CPAD, nós temos Introdução ao Ministério Pastoral, nós temos da editora Descoberta o Ministério Pastoral Transformador, temos um livro
fantástico, para mim, um dos melhores que eu já li na área de teologia pastoral, O Pastor do Século XXI, de David Fisher. Eu recomendo a leitura, eu acredito que todo pastor deveria ler essa obra. E também Ministério Pastoral, um outro livro recomendado. Eu tenho aqui do Hernandes Dias Lopes, De Pastor a Pastor, muito bom livro, uma excelente leitura, recomendo. Temos um outro livro, O Pastor Servo, esse aqui é da Drell, da Associação, recomendo, o autor é Francis Monset, recomendo a leitura desse livro. Thomas Askell, ele escreveu Amado Timóteo, aqui, deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Amado Timóteo é um livro muito bom, muito interessante. Terminei a leitura Pastoreando, interessante, muito bom. Essa obra aqui é uma obra clássica, O Pastor Aprovado, de Richard Baxter, excelente, é um livro que há mais de 100 anos ele vem abençoando pastores. Síndrome do Super-Homem, que ele foi lançado pela BV Books, é muito interessante, As Lutas e Armadilhas do Ministério Super-Herói. Recomendo a leitura desse livro, então vale a pena você estudar essas obras, e está aí a dica, se você quiser procurar, adquirir e principalmente ler. Tá? Isso é muito importante, são obras que vão enriquecer o seu ministério pastoral. Começando, introduzindo essa disciplina, eu quero tecer alguns comentários breves, mas muito importantes. A primeira coisa, definir teologia pastoral. Teologia pastoral é o estudo que abrange o ministério dos servos de Deus na igreja. Por isso, seu estudo pode ser organizado em várias disciplinas, tratando cada uma de aspectos importantes desse assunto. Você viu aqui o nosso conteúdo programático. Nesse curso de teologia pastoral, nós estaremos abordando 13 aspectos importantíssimos do ministério pastoral. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção, que são extremamente importantes nesse início, nessa primeira aula introdutória. Primeira coisa, à luz de Efésios 4:11, que diz: e ele mesmo, falando de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Quem é que chamou? Foi Jesus. O ministério pastoral é um dom. Existem 5 dons ministeriais: apóstolo, evangelista, profeta, evangelista, pastor e mestre. O ministério pastoral não é um cargo, não é um título, muito menos uma profissão. Ministério pastoral é dom de Deus, é chamado de Deus, é convocação de Deus, é um sacerdócio dado por Deus. Você pode ter e exercer o dom de pastor sem jamais ter o título de pastor. É possível? É possível você ter o dom e exercer o ministério pastoral dentro de uma igreja, dentro de um pequeno grupo, dentro de uma pequena comunidade ou até maior, e você nunca ter sido reconhecido pela igreja, pela denominação, nunca ter recebido o título, mas ser um pastor, porque você tem o dom. Eu acho interessante, uma coisa que me chama muito a atenção, é que alguns pastores fazem questão do título. Eles agregam, eles adicionam o PR, o pastor, alguns o reverendo, ao título, e eles fazem questão. Eu gosto de jogar futebol, eu já contei numa outra disciplina isso. Eu estava jogando num determinado time e
chegou um jogador novo para o time. Então, ele chegou no vestiário, estava já um grupo grande, quase todos os jogadores reunidos, e ele apertou a mão de todo mundo. E para cada um que ele apertou a mão, ele se apresentou. Prazer, pastor fulano de tal. Num ambiente totalmente informal, descontraído, completamente alheio à igreja, ao ministério, ao futebol, e ele chega e se apresenta como pastor fulano de tal. Ele é pastor, ele tem que ser pastor, também no campo de futebol, também no vestiário, mas ele não precisa se apresentar como pastor. Eu vi uma outra cena de um pastor que estava apresentando a pessoa que iria usar a palavra logo após ele, e por serem amigos, conhecidos de muito tempo, ele se referiu à pessoa como pelo seu nome, usando o diminutivo. Vamos pensar que o seu nome fosse Paulo, não era Paulo, ele disse, o Paulinho, tal. Então, com a palavra Paulinho, e quando o Paulinho assumiu o microfone, primeira coisa que ele cumprimentou, aquele de praxe, paz do Senhor, tal. Bom, deixar bem claro, não é Paulinho, é pastor Paulo. Então, já deu o recado. Tem pessoas que têm o título, mas não têm o dom. Tem pessoas que têm o dom, mas jamais receberam o título. Isso é muito importante deixar definido bem no início. Uma outra coisa, nós não ordenamos pastor, nós ordenamos ao ministério da palavra. As denominações raramente ordenam um pastor, estamos ordenando ao pastorado, estamos ordenando um pastor, nós ordenamos ao ministério da palavra. Outra coisa que é muito importante, a internet hoje está cheia de curso de pastor, formação de pastor. Gente, não existe curso de pastor. Existe curso teológico, existe um curso de formação pastoral que vai conceder ferramentas como essa disciplina que estamos iniciando hoje nesse vídeo, vai conceder ferramentas necessárias, importantes, mas pastor não é formado, pastor é chamado. Não tem curso de pastor, tem o dom ministerial de pastor. Então, deixar isso bem claro, porque tem pessoas que fazem um cursinho duvidoso na internet, de péssima qualidade, raso em conteúdo, compra um diploma e sai, eu sou pastor. Pastor não se forma. Embora o pastor tenha que ter formação, mas nem todo mundo que passa por um seminário, por um curso teológico, é pastor. Nem todo mundo que tem um diploma, um certificado de teologia, pode usar o título de pastor. Ele pode usar o título de teólogo. Você faz uma graduação em teologia, você é um teólogo. Você faz uma graduação em pedagogia, você é um pedagogo. Mas vai para a sala de aula dar aula. É outra realidade, é outra coisa. E o pastorado é a mesma coisa. Nem todo bacharel em direito é advogado. É exigido de todo advogado o bacharelado em direito. Mas ser bacharel em direito não quer dizer que o cara é advogado. Ele tem que passar pelo exame da OAB aqui no Brasil. Enfim, há um processo. Advogado é aquele que advoga. Pedagogo é aquele que leciona. Pastor é aquele que pastoreia. Então, essas coisas têm que ficar muito claras para que a gente não incorra em erros gravíssimos, sérios, e para que não vá alguém para o púlpito dizendo, eu sou pastor, mas, na verdade, ele é apenas um bacharel em teologia, fez um curso básico ou médio em teologia, então isso não quer dizer que ele é pastor. Muito bem, nós vamos começar com o primeiro assunto do nosso curso aqui, da nossa disciplina. Vamos falar sobre os ciclos na vida de um líder. Que ciclos são esses? São etapas, são degraus na vida de um líder. E o ideal é que todas as pessoas passem por todo esse ciclo, completem o ciclo como um todo.
Então, nós vamos analisar passo a passo a vida, as etapas, os ciclos na vida de um pastor. E o primeiro ciclo é o ciclo da formação ministerial. Esse número que nós temos aqui entre parênteses, 1 a 5 anos, ele não é rígido, ele não é estático, ele não é engessado. Pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho mesmo, menos. Isso vai variar de um pastor para outro, mas, em média, se leva de 1 a 5 anos para concluir esse ciclo, para vencer essa etapa e depois, então, avançar para o ciclo seguinte. Do que é composto esse ciclo da formação ministerial? Em primeiro lugar, nós temos o desenvolvimento do caráter. Na igreja local, sendo discipulado por um pastor mais experiente, caminhando ao lado de um pastor mais experiente, ou no seminário, aqueles que fazem um seminário, infelizmente, lamentavelmente, tragicamente, os seminários internos estão em extinção. São poucos seminários internos existentes hoje no Brasil. E eu digo isso por quê? Porque no seminário interno, você é trabalhado no seu caráter, o dia a dia no seminário, o relacionamento com os professores, o relacionamento com os colegas no alojamento, o período de trabalho, o período de estudo, as conversas, as capelas ajudam no desenvolvimento do caráter. Eu não vou entrar assim em detalhes, porque numa próxima aula nós falaremos sobre o caráter, sobre a vida moral de um pastor, de um ministro de Deus. Então, eu não vou entrar agora nesses detalhes, mas leva-se de 1 a 5 anos de trabalho, tem o período de conversão, tem o período da igreja, tem o período de regeneração espiritual, moral, o caráter vai sendo trabalhado pelas pregações, pelo estudo bíblico, pelo momento devocional, pelo aconselhamento pastoral e depois, durante o seminário, durante a formação teológica, acadêmica, que nós falaremos a seguir, o caráter é desenvolvido. Há um desenvolvimento espiritual e ele se dá principalmente através de uma vida devocional consistente e contínua. Se um candidato ao ministério não aprender, enquanto candidato, a ter uma vida devocional consistente, contínua, fazer o devocional todos os dias e fazê-lo de uma forma satisfatória, que alimente, que sustente a vida espiritual, ele não fará isso durante o ministério. Quanto tempo você tira lendo a Bíblia? Quanto da Bíblia você lê todos os dias? Quanto tempo você gasta em oração, em meditação, na presença de Deus? Tudo isso é importante para o ministério, mas você aprende nesse ministério inicial, no pré-ministério, quando você ainda é um aspirante ao ministério. Nessa etapa da vida, nesse ciclo, existe o discernimento e o compromisso com a autoridade. Eu sempre digo uma coisa que é extremamente importante: quem não sabe submeter não pode mandar. Quem não foi um bom liderado nunca será um bom líder. Então, nessa fase, nessa etapa da vida, nesse ciclo ministerial, há o discernimento. Fulano é autoridade sobre a minha vida, existe autoridade, nós precisamos reconhecê-la, e essa pessoa, ela discerne a autoridade e assume um compromisso, e esse compromisso é com submissão, não é com mandar, não é com dar ordem, não é em exercer a autoridade, mas submeter-se à autoridade. Ao reconhecimento da chamada, Deus me chamou. No início, muitas vezes, talvez a grande maioria dos ministros, dos pastores, dos missionários tentam fugir desse chamado, mas há finalmente o reconhecimento: Deus me chamou, não tem outro caminho, eu preciso me preparar, eu preciso ir. Eu preciso obedecer à voz de Deus. E lembra que não é obedecer por medo. Se eu não obedecer, Deus vai pesar a mão. Deus vai fazer isso. Eu ouvi um pastor uma vez falando para mim que ele foi para o ministério porque senão Deus ia matar a filha dele. Gente, isso é um absurdo.
Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e o homem acaba criando um Deus, a sua imagem, a imagem do homem e sua semelhança. Um Deus cruel, um Deus vingativo, um Deus que te obriga, um Deus que, se você não fizer o que ele quer, se você não atender os seus caprichos, ele vai pesar a mão, ele vai tocar na sua família, ele vai matar você. Parece que esse pastor não leu aquele texto lá do profeta no Antigo Testamento, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. Havia um ditado lá que os pais comeram uva verde, embotou o dente dos filhos, e aí o profeta diz, não, a alma que pecar é essa que morrerá. Então, reconhecer chamada por medo de que Deus vai tocar na família, que Deus vai fazer isso ou aquilo, isso não é reconhecimento de chamada. Reconhecimento de chamado é submissão à vontade de Deus, ao propósito de Deus, ao plano de Deus na sua vida. E uma vez reconhecido o chamado, começa a preocupação com o preparo acadêmico, com o preparo intelectual. Aquela ideia de que Deus capacita, sim, Deus capacita com dons espirituais, na área espiritual, Deus capacita, mas o preparo acadêmico é responsabilidade do candidato ao ministério. Deus não vai colocar um livro na sua mente, conteúdo de um livro. Aí você pega um livro, vamos pensar nesse que eu mostrei aqui, o pastor aprovado de Richard Baxter, e o Espírito Santo não vai enfiar todo o conteúdo desse livro na sua cabeça. Você tem que ler, você tem que estudar, você tem que se preparar. É o preparo acadêmico, é o preparo intelectual, é levar a sério. É a pessoa que não vai para o seminário, não vai fazer um curso EAD apenas para ter um diploma, ela quer aprender, ela quer se preparar, estar à altura da demanda dos desafios do ministério. E nesse período acontece alguma coisa muito interessante, atração por outros líderes. O candidato ao ministério, ele vê um pastor, ele vê alguém da sua área, da área que Deus o chamou, e ele vai se sentir atraído, ele quer estar perto de outros líderes, ele quer estar perto de outros pastores, ele quer caminhar junto com gente que não apenas foi chamado, mas que já está exercendo a liderança. Então, aonde ele vê um líder, ele está do lado, perguntando, ouvindo, interagindo, observando, ele quer estar com gente que já exerce a liderança. Depois nós vamos para o ministério inicial. Vamos pensar aqui, você já está formado, todo aquele ciclo do ministério aqui anterior, da formação ministerial, todo esse ciclo já foi cumprido, não foi queimada a etapa. Foi cumprido. Então, ele já se formou e, depois de formado no seminário, ele passou pela avaliação na sua denominação, por um concílio que o examinou, e aí ele foi ordenado ao ministério, assume o seu primeiro pastorado. Fazendo um parênteses aqui, eu entendo que todo jovem pastor, depois do seminário, ele deveria ficar no mínimo 2 anos ao lado de um pastor mais experiente, aprendendo na prática. Mas nem sempre isso é possível. Ou raramente isso é possível. O ideal seria esse. Ele vai para o seminário, se forma, e aí ele ficar ao lado de um pastor por pelo menos 2 anos, aprendendo a ser pastor na prática. Mas como isso raramente acontece, vamos lá, vamos pensar no ministério inicial. 5 a 12 anos. Um pastor com 12 anos de ministério não é um pastor veterano. Para você dizer que você é veterano no ministério, você tem que ter 20 anos de ministério. Aí 2 anos, 3 anos, já sei tudo, já sou experiente. Não, é o ministério inicial, é o primeiro pastorado, os primeiros pastorados. É bom que ele fique bastante tempo numa mesma igreja, que não fique mudando de igreja toda hora, mas aí vamos lá. As experiências iniciais do ministério. São aquelas primeiras experiências com a pregação, com a direção da igreja, com a administração, as pregações, o aconselhamento, aquelas coisas que acontecem no início do ministério. E ele aprende fazendo, às vezes errando.
Nessa fase, nós cometemos muitos erros. Nessa fase, o jovem pastor comete muitos erros. Mas tem que aprender fazendo. Eu ouvi uma frase que eu gosto muito: a experiência é um pente que a vida nos dá depois que perdemos o cabelo. E no pastorado é mais ou menos assim. Você aprende através dos seus próprios erros, muitas vezes. Nessa fase, forma-se um estilo básico de liderança. Você é mestre, você é plantador de igrejas, um apóstolo, no caso, um ministério apostólico, você é um evangelista. Eu não estou falando aqui de título, não estou falando de titulação, estou falando de dom ministerial. E pode ver, forma-se um estilo básico e emerge os traços do dom ministerial. Ele descobre qual é a sua praia, ele cria o seu próprio estilo. Tem gente que começa a copiar, né? No ministério inicial, ele copia alguém, o líder da denominação, a entonação de voz, os gestos, as ideias. Isso não é bom, isso não é saudável. Tem que se formar o seu próprio estilo, desenvolver o seu jeito de fazer as coisas. Emerge a palavra incisiva, confrontadora, combatendo o pecado, apontando o caminho. Você é um evangelista, você tem facilidade para ganhar vidas para o Senhor. Você é um pastor, é o relacionamento com as ovelhas. Você é um mestre. Então, essas questões, esses traços emergem no ministério inicial. Não se solidificam, não se consolidam. Enfrentadas, você acaba está muito junto com os conflitos pessoais, interpessoais e dúvidas. Alguns você tem os primeiros problemas, os primeiros levantes contra a sua autoridade, questões que você precisa definir, resolver o seu passado, fazer as pazes com o seu passado, se você teve problemas com autoridade lá atrás, seja com os pais, seja com professores, seja no seminário, seja com pastores na igreja. Então, tudo isso é resolvido, precisa ser enfrentado e resolvido. E surgem os primeiros conflitos. Os primeiros conflitos e dúvidas pessoais. Será que eu tenho chamado? Será que é isso que eu quero fazer? Será que é para isso que Deus me chamou? Todo pastor enfrenta esses conflitos pessoais. Eu não sei, essas crises acontecem. E os conflitos interpessoais? Com a liderança da igreja, com outras pessoas, com outros líderes, esses conflitos acabam surgindo no ministério inicial. Aí nós vamos para uma segunda. Antes disso ainda, aparecem sugestões da filosofia e estratégia ministerial. Eu gostaria de trabalhar com pequenos grupos, eu gostaria de trabalhar com um discipulado 1 a 1, eu gostaria de fazer isso, de fazer aquilo, e as estratégias são copiadas, são adotadas ou são desenvolvidas. E há uma maior preocupação com o fazer. Eu quero aqui lembrar quando quando João ele escreve a sua epístola, ele diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo porque vocês sabem que o pecado de vocês foi perdoado. Jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. E aqui, é o fazer, é o vencer, é o trabalhar, a produção, a produtividade. E a sua atração já não é por qualquer líder, é por líder emergente, por líder que está em crescimento, por líder que está aparecendo, por líder que está se destacando. Por quê? Porque aqui ele já é um líder. Ele já é um líder. Então, ele quer se sente atraído, ele quer estar junto com líderes emergentes, ok? Vamos lá, o ministério intermediário, 12 a 20 anos. 20 anos de pastorado é um ministério intermediário. Não é o final, não é a consolidação, não é o ápice, não é o legado que você vai deixar. Você está apenas num ministério intermediário.
Você está aprendendo de verdade a ser pastor, começando a ser pastor de verdade. Você tem 3, 4 anos de pastorado, você acha que sabe tudo. Quando você chega ali 12, 15, 18 anos, você descobre que você não sabe muita coisa. O que acontece aqui? Há uma definição da filosofia e estratégia ministerial. Há uma definição. Essa é a minha filosofia de trabalho, essa é a estratégia que eu quero trabalhar. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos eu estarei fazendo isso. Ele define a sua filosofia ministerial. Definir isso e trabalhar essas questões da filosofia e estratégia não é o propósito dessa disciplina, não é o propósito dessa aula. Tá? Então, mas há uma definição. A estratégia, eu vou trabalhar com pequenos grupos, eu vou trabalhar com evangelismo, eu vou trabalhar plantando igrejas, eu vou plantar igrejas através desses métodos. Qual é a sua estratégia? Como você... E aí hoje existe um monte de visões, um monte de estratégias diferentes, G12, MDA, igreja na cidade, igreja com propósitos, e um monte de coisas, e às vezes a pessoa simplesmente copia, alguns copiam e adaptam, outros criam uma nova estratégia, recebem de Deus uma nova estratégia. Tá? A presença dos dons se esclarecem. Você é mestre, vai ficar muito claro para você e para os outros. Você é pastor e não mestre, você é um evangelista. Nessa fase do ministério, nesse ciclo da vida ministerial, a presença dos dons se torna clara, se torna cristalina. Você sabe qual é o seu dom ministerial. Nesse ciclo existem discernimentos avançados de como habilitar pessoas para o ministério. Eles são os discernimentos avançados de como habilitar pessoas para o ministério são aprendidos. Você começa a investir em novos líderes, na formação de uma nova liderança, você começa a investir na nova geração de pastores, de líderes, você consegue trabalhar com pessoas no primeiro ciclo, ou nos 2 primeiros ciclos, você está simplesmente se formando. Agora, no ministério intermediário, você começa a habilitar pessoas, você começa a investir em pessoas. Tem gente que no primeiro, segundo ano de ministério nem sabe ser pastor ainda e já quer ensinar os outros a pastorear. Existe uma figura no cenário evangélico brasileiro, ele é coach, embora ele se apresente como pastor, ele é coach. E é um menino, ele é novo de tudo, no ministério, na idade, em tudo, ele precisaria estar aprendendo, e ele vive dizendo que ele é coach de pastores, que ele é líder de pastores, todas as suas conferências, seminários, palestras, ensinando o pastor a ser pastor. E aí eu me pergunto, será que ele sabe ser pastor? Ele deveria estar no ministério intermediário, para ensinar alguém a pastorear. Na verdade, eu acho que ele deveria estar no ministério posterior, mas no ministério intermediário, ele começa a aprender a treinar pastores. Ele começa a investir, ele ainda não forma, ele ainda não está plenamente capacitado para fazer discípulos ministeriais. Então, eu tenho um problema com esses jovens, não por causa da idade, não por causa da formação, essa ou aquela, pode ser teológica, pode ser coach, pode ser o que for, psicológica, pode ser um psicólogo, psicologia, sua formação, mas, na verdade, nós temos que entender isso. É só no ministério intermediário que esses discernimentos, que essa capacitação, que essa habilidade começa a ser aprendida. Você não sabe ser pastor, você não pode ensinar alguém a ser pastor. Vamos imaginar aqui o seguinte, o camarada é pastor de uma igreja com 22 membros, 23, 25 membros, 30 membros, ele vai dar um seminário sobre o crescimento de igreja. Ele não pode. Ele não é a pessoa qualificada. Ele até pode conhecer a teoria, mas ele nunca levou uma igreja ao crescimento. A sua igreja não cresceu.
Uma coisa é você plantar uma igreja, você assumir uma igreja que tenha meia dúzia de membros e aí você levar lá ao crescimento. Outra coisa é você estar no pastorado há 5, 6 anos, 7 anos, e a igreja tem meia dúzia de membros. Aí é questionável, você não pode. E tem gente querendo ensinar pastor, sendo que ainda não aprendeu a ser pastor. Os conflitos são enfrentados e resolvidos. Para alguns que nunca aprenderam, que não aprendem com os erros, que não resolveram no ciclo anterior, eles vão ter problema. Mas os conflitos tendem a ser enfrentados e resolvidos no ministério intermediário. E há uma mudança não obrigatória de paradigmas, de modelo, de padrão, um jeito de fazer as coisas. Ele para e pensa e diz: se o que eu venho fazendo não dá certo, eu vou mudar. Às vezes, isso não ocorre. Às vezes, não há reflexão. E aí existe um problema, porque não havendo a reflexão, não há o reconhecimento do erro, da ineficiência, da ineficácia. E aí ele continua fazendo o que não deveria estar fazendo, o que não está dando certo. Mas nessa fase, muitas vezes, a pessoa dá uma guinada radical ou suave, mas há uma mudança de paradigmas. O que eu vim fazendo até hoje não funcionou. Eu preciso mudar. Eu passei por essa crise. Que é uma mudança de paradigma. Até hoje, vinha fazendo assim, aprendi de um jeito, tentei fazer, fiz de um jeito, de repente chega um momento que se diz: não está funcionando, eu preciso mudar. A competência em fazer, mas dependendo da presença e do poder de Deus. A pessoa faz bem, mas agora ele não está mais naquele ministério inicial. Eu sei, eu aprendi, eu estudei, eu posso, agora ele sabe tudo isso, mas ele diz: eu preciso de Deus, eu preciso do poder de Deus, eu preciso do Senhor na minha vida. E aqui a atração é por líderes influentes, não mais por líder em ascensão, mas por líder influente com dons semelhantes, enquanto atrai líderes em formação. Aqui começa a acontecer uma coisa. Ele olha para alguém: pô, esse cara tem o mesmo dom ministerial que eu tenho, esse atua na mesma área, ele é influente, ele é um formador de opinião, ele é um formador de pastores, um formador de líderes. Então, a minha atração não é por qualquer líder, é por líderes específicos, que têm dons semelhantes e já são influentes, já cresceram, já estão no ministério posterior. E, ao mesmo tempo, esse pastor começa a atrair líderes em formação. Pessoas que estão no ministério, na formação ministerial, no ministério inicial, começam a se aproximar, a andar junto, a andar ao lado, a procurá-lo, consultá-lo, a conversar, a ouvi-lo. Então, há essa mudança aqui. Ele não apenas é atraído, mas ele atrai. Aí nós vamos para o ministério posterior. 20 anos ou mais de pastorado. Lembrando que esses números aqui, que esse tempo não é estático e não é engessado. Vai variar de um pastor para outro, de uma circunstância para outra, mas normalmente acontece assim. Normalmente é nesse caminho, é nesse tempo. Esse tempo é mais ou menos padrão. Não rigorosamente, mas mais ou menos padrão. Então, ministério posterior. O sujeito ali já perdeu cabelos, os que sobraram estão mais brancos, no mínimo 20 anos de ministério, 20 anos ou mais de ministério. Há um movimento em direção ao papel ideal. O que vai marcar? O que vai deixar o legado? O que vai deixar o legado? Qual é o meu papel ideal? O que eu faço com excelência? É a pregação, é o ensino bíblico, é a plantação de igrejas, é o aconselhamento. Qual é o meu papel ideal como ministro do Evangelho? Há um movimento em direção. Outras coisas na agenda começam a perder importância e serem deixadas de lado.
Há coisas que ele veio fazendo que daqui a pouco ele disse, não, isso eu não vou fazer mais. Ou ele delega, ou ele elimina, mas ele não faz mais. Por quê? Porque ele vai focar no papel ideal, ele vai caminhar em direção ao papel ideal. Os seus discípulos começam a alçar voos solos com eficiência, começam a plantar uma igreja, a pastorear uma igreja, a fazer isso, a fazer aquilo, sem precisar da sua companhia, da sua presença. Normalmente, aqui diminui a preocupação com a formação acadêmica. Quem buscou uma formação, fez a sua graduação, fez o seu mestrado, nem todos uma pós-graduação, um mestrado, alguns fizeram doutorado. Agora, quer dizer, dá para diminuir esse ritmo, eu já conquistei tudo que eu queria academicamente, agora eu quero me dedicar ao ministério, e aqui ocorre o auge do ministério. As contribuições definitivas, o legado desse pastor se torna claro. Foram igrejas plantadas, foram vidas restauradas, foram novos pastores formados e investidos de autoridade. Então, o seu legado denominacional também aparece aqui, e o seu legado se torna claro. Ele está já deixando, já construindo um legado. Não é quando ele morrer, ele está construindo algo para as próximas gerações. Ele está formando e deixando algo consistente, sólido para as próximas gerações. E aqui é interessante o seguinte, ele começa a atrair líderes emergentes. Emergentes, aqui falta um S ali na nossa tela, no nosso slide. Ele começa a atrair líderes emergentes. Ele não mais é atraído, ele tem amigos no ministério, mas aquele negócio de tietagem, de fã, de pastor modelo, de referencial, já deixa de existir, ele se torna o referencial, ele começa a atrair líderes emergentes em crescimento. Então, lógico que as suas amizades, muitos daqueles que o atraíram lá no ministério intermediário, hoje são seus amigos, caminham juntos, e pode até existir uma mentoria, mas é algo mais maduro, mais eficiente, mais produtivo, enquanto ele atrai líderes emergentes. E, finalmente, terminando bem. Terminando bem. Quando? Sabemos que eu tenho uma foto do pastor Pedro Mendes, um dos ícones na liderança batista independente no Brasil, morreu com 100, 101 anos de idade, mas até o fim dos seus dias, com quase 100 anos, ainda estava pastoreando, ainda participava com muitas limitações de eventos denominacionais, de reuniões de liderança, pregava sentadinho numa cadeira, não mais em pé, se movimentando pelo púlpito, mas um homem que terminou bem, que deixou um legado muito grande. O ministério final, terminando bem, uma vida inteira de ministério é consolidada. Gente, isso aqui é o ideal. Infelizmente, tem gente que lá no fim da vida faz bobagem, acaba com igreja, acaba com o seu próprio ministério, tudo que construiu, ele destrói. Isso aqui é o ideal, isso é o que deve acontecer. Uma vida inteira é consolidada. Os valores importantes são passados adiante para a geração de líderes emergentes. Torna-se o referencial. E aqui, lembram que eu falei lá de João? João, as duas vezes que ele fala dos pais, são esses aqui. É os pastores que estão em fim de... Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. A prioridade do pastor aqui não é mais ser. Não é mais fazer, é ser. É ser.
Ele quer estar aos pés do Senhor, ele quer ser amigo de Deus, ele quer ser íntimo de Deus. A sua prioridade agora é estar com Deus, é a maturidade, a vida espiritual do pastor que está terminando bem, ela é centralizada em Deus e não no ministério. Até aqui, a vida espiritual de muitos pastores é centrada no ministério. Ele lê a Bíblia para pregar, para dar estudo, o que está errado, sua vida devocional tem que ser consistente, constante, como já falamos no início. Mas agora não. Ele quer se alimentar, ele já prega menos, ele faz menos conferências fora da sua igreja, ele se envolve menos com os labores denominacionais e interdenominacionais. A sua vida espiritual é centralizada na pessoa de Deus. E ele se torna um líder de líderes. Ele se torna um mentor, o referencial. Esses são os ciclos. Essa é a caminhada ideal para um pastor. Esse é o ciclo que a gente espera que todo pastor desenvolva, que isso aconteça. Volto a repetir, o tempo determinado, ele é apenas uma referência, ele não é mais ou menos um pouquinho menor, mas esse tempo ele é apenas referencial. E eu espero que você que está assistindo essa aula, em primeiro lugar, entenda que a vida é feita desses ciclos, dessas etapas, desses degraus na sua caminhada. E que você não tente queimar etapas. Isso é para o seu ministério, para a sua vida. Em segundo lugar, que você identifique em qual dessas etapas, em qual desses ciclos você se encontra e esteja satisfeito, sabendo que você está no momento certo, no lugar certo, no momento ministerial exato. E que você possa desenvolver o seu ministério crescendo gradativamente, até que um dia você consiga terminar bem para a glória de Deus.